Alô, eu me chamo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também, beleza? Simbora para mais um vídeo, onde dessa vez a gente vai falar sobre licenciatura em teatro, certo? Então, mas antes de a gente começar a nossa entrevista, não se esquece de dar aquela curtida, comenta aí o que é que vocês estão achando desses vídeos e qual é o próximo curso que vocês querem e se inscreve no canal se não é inscrito. Não esquece de compartilhar com seus amigos que estão também se preparando para o Enem ou que querem descobrir o que é que os cursos superiores de tais faculdades eles fazem e quais oportunidades tem também. Beleza? Então vamos para os agradecimentos do vídeo passado. Primeiro, o agradecimento especial vai para Fernando Diógenes. Ele falou perfeitamente sobre o curso de Engenharia Mecânica. Eu vou tentar colocar aqui em cima o link, mas eu não sei se eu consigo ainda, não aprendi ainda a fazer isso, mas eu vou deixar na descrição sim o vídeo. Então, caso você não tenha visto o vídeo, dá uma olhadinha que tá sensacional. Ele fala muito do curso de Engenharia Mecânica, certo? E os agradecimentos dos comentários do vídeo passado também, né? Então, o agradecimento vai para Tiara Vanessa, Pedro Lucas, Carlos Henrique e Gabriel Vitor. Muito obrigado por comentarem e continue assim, que isso ajuda bastante o vídeo a ser divulgado. Beleza? Então, simbora para entrevistar. Fui! Então, beleza, vamos começar agora a entrevista. Então, apresente-se, Cíntia. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo. Eu me chamo Cíntia Dias, e eu estou finalizando o curso de licenciatura em teatro pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, que basicamente é o único lugar que tem, né, o curso de teatro aqui em Pernambuco. O curso ele tem duração de mais ou menos 4 anos, né? E vale ressaltar que, por incrível que pareça, por mais absurdo que as pessoas achem, o curso de teatro ele é um curso integral, né? E aí vocês podem estar se perguntando o que é um curso integral. Não sei se vocês sabem. Mas o curso integral é o curso que você vai disponibilizar, né, 2 turnos da sua vida para o curso. Então, pasmem aí, né? Curso integral de teatro. Já não basta ser de teatro, né? Que as pessoas têm uma visão que é um curso difícil. Difícil não, né? É um curso, entre aspas, né? As pessoas lidam com o teatro como algo desnecessário, né? Por que a pessoa vai fazer um curso de teatro? Me diga aí, Hugo, me diga. Bem complicado mesmo. Pois é, as pessoas já não basta ser curso de teatro, que é muito mal visto pela sociedade, né? E ainda ser integral. Então, o curso de teatro ele tem 2 turnos. A gente estuda majoritariamente, né? A maior parte dos 2 primeiros anos a gente tem as disciplinas obrigatórias pela manhã, de 8 da manhã até meio-dia. E a gente paga algumas disciplinas eletivas, né? Que essas eletivas no curso de teatro elas não são tão eletivas assim, elas acabam sendo obrigatórias, porque mais ou menos a quantidade exata de eletivas do curso que a gente tem que ter. Então acabam sendo obrigatórias, que a gente pode escolher não pagar uma ou outra, mas a maioria a gente paga, né? E aí, nos 2 últimos anos, né, a gente paga menos disciplina, né? Nos 2 primeiros anos, a gente costuma pagar, tipo, 6 disciplinas por semestre, né? Então, são 6 disciplinas para a gente se preocupar. Algumas são disciplinas mais práticas, outras são mais teóricas, mas do curso de teatro como um todo, a gente considera todas teórico-práticas, né? A gente sempre coloca uma coisinha prática, que a gente gosta de movimentar o corpo, né? Então, tudo para a gente é movimento, tudo é relevante, né? Então, no curso de teatro, a gente tem esses 2 primeiros anos, né? Com a maioria das disciplinas funcionando pela manhã, e nos 2 últimos anos a gente troca o turno, a gente paga a maioria das disciplinas à tarde. E aí, às vezes, é uma ou duas que a gente ainda paga pela manhã, que são as eletivas, né? Eu acho que
Mais ou menos isso, o esquema, né? Massa. E qual foi tem umas cadeiras assim, qual foram as cadeiras mais difíceis que você teve no curso? Gente, mais difícil para mim, assim, por eu morar longe da universidade, eram basicamente todas pela manhã, porque é muito difícil a pessoa morar em Paulista e ter que chegar na Federal de 8 horas da manhã, né? Todos os dias. E, inclusive, assim, a gente paga uma disciplina obrigatória que é no sábado. Então, sábado pela manhã é mais tem aquele rolê de ser esquisito e tudo mais, né? Mas assim, eu tive a minha dificuldade era chegar lá por causa de transporte. Eu pego 3 ônibus para chegar lá na Federal, então muita coisa assim, né? Muito desgaste. Mas a nível de dificuldade, não de dificuldade, mas de complexidade, né? Eu diria que é uma disciplina chamada Laboratório de Encenação. Como assim? O que é que a gente faz? A gente se encontra 2 vezes, né, por semana e é, e é tipo só tem a aula da disciplina. Então, por exemplo, a aula é no turno da tarde. Então, é de 2 da tarde até 6 da noite a mesma disciplina. E aí foi um divisor de águas para mim, né, particularmente, porque é uma disciplina muito pesada. E aí o que é que a gente faz? A gente elabora, né, escreve um projeto de completo para um espetáculo. Então, assim, o professor que dá a disciplina, ele já conhece a gente de outras disciplinas, né? Porque os professores, eles se repetem muito, muito não, mas se repetem em alguns momentos por serem específicos das áreas, né, que a gente tá tendo na universidade, das aulas, das disciplinas. E aí o que é que acontece? Ele já conhece a gente de uma outra disciplina, e aí ele já pensa no perfil daquela turma e traz uma obra para a gente montar, seja montar uma cena, ou montar um ato de uma peça, ou montar a peça inteira. E aí o que foi que aconteceu para mim? O professor ele identificou que o melhor espetáculo, né, que a gente poderia abordar, que a gente poderia explorar a minha turma, foi o espetáculo chamado Bodas de Sangue, de Federico Garcia Lorca. Não sei se alguém conhece, mas recomendo bastante. Dá pra colocar na E, descrição aí. sim. É, e aí, o que é essa história? A história de uma família que acontece um desastre, né, na família. É, são 2 famílias que meio que são rivais, né? Você pensa, é tipo Romeu e Julieta, né? Só que não, né? É uma coisa muito mais pesada do que Romeu e Julieta, por incrível que pareça. É, e aí acontece uma morte e essas famílias elas se tornam sempre rivais, né? E aí, depois disso, surge uma terceira família, que é a da noiva. Nessa peça é interessante porque os personagens são sempre assim, noivo, noiva, sabe? E só um personagem que é como se fosse a, a representação da história como um todo dessa peça, né? É a única pessoa, o único personagem que tem nome, que se chama Leonardo. E aí ele é o cara da família rival, entende? Tem 2 famílias rivais. E aí aparece uma outra família que não tem nada a ver com a história, né, com a rivalidade, que é a família da noiva. Então, Leonardo e a família do noivo, eles têm uma rixa. E aí a família da noiva, que não tem nada a ver com o assunto, né? Só que a noiva, ela é apaixonada por Leonardo e ela vai se casar com o noivo. Então já pode imaginar o tamanho da doidice daí, né? Nossa, Não vou falar o final, né? Não por vou favor. falar o final, por favor. Mas, assim, foi um espetáculo muito, muito pesado, muito visceral, né? Que a gente chama assim, visceral. Participar do processo, é, é, o processo de leitura da peça, que a gente lê essa peça, digamos que são 6 meses de disciplina, 5 a 6 meses, a gente passou 4 desses meses só lendo,
lendo, investigando e aprofundando muito a entonação da fala, sabe? Porque não é tão simples. As pessoas pensam, teatro é só decorar. E, na verdade, não é. Nunca foi, nunca vai ser só isso. Teatro é muito mais do que isso. Existem divisões, né, em relação ao teatro. A gente tem as pessoas que preferem, por exemplo, né? E aí eu já vou entrando um pouco na fala de onde, né, que tu vai me fazer a pergunta, provavelmente, de onde encaixa matemática em teatro. Os tipos de palco, por exemplo, né? A gente tem vários tipos de palco no teatro. A gente tem o que chama o teatrão, né, que é o clássico, que é a caixinha fechada, né? A gente tem um tipo de palco mais experimentativo, que é, por exemplo, é um teatro que ele se molda às necessidades do espetáculo. E a gente tem outras configurações também, por exemplo, teatro de rua, né? Tem teatro de rua, tem performances, não é, a performance em si não é só decorar um texto, mas sim trabalhar determinadas vivências nossas, pessoais, né? E trabalhar determinadas questões em cima disso. Por exemplo, eu tenho uma performance, né, chamada Amortiçada, que eu desenvolvi no primeiro período do curso. E nessa disciplina eu investiguei, né, uma disciplina chamada de estética. Então a gente vai analisar os tipos de estética presentes no teatro. E aí eu fui falar sobre performance e eu desenvolvi essa performance nessa disciplina e até hoje eu apresento em outros lugares. É uma performance que as performances costumam ser autobiográficas, então eu vou falar sobre uma questão da minha vida. Então eu falo sobre a violência contra a mulher, né? Uma coisa que eu vivenciei ou individualmente ou em coletivo. Então eu faço parte do grupo Mulher e eu vou discutir sobre isso, né, na, na performance. Então, posso até mostrar a foto do cartaz. Eu não mostro a filmagem, né? Não disponibilizo a filmagem porque é apenas para editais e por questões de privacidade. Tem umas coisas que eu não posso mostrar para qualquer pessoa, não dizendo que as pessoas que estão assistindo são qualquer pessoa, né? Mas dizendo assim, é um processo muito intimista, que eu prefiro mostrar apenas para as pessoas que estão ali vivendo aquela experiência comigo na apresentação, entende? E existem vários formatos de teatro, né? Várias formas de se expressar o teatro. Eu hoje investigo um formato de teatro que ele existe há um pouco mais uns 50 anos, mais ou menos. Então, ele é muito recente, né? Historicamente, é considerado muito recente, que é o teatro playback. O teatro playback não é pegar botar um playback, né, para tocar, não é nada disso. O teatro playback é um tipo de teatro de improviso. E por que é um tipo de teatro de improviso? Porque, por exemplo, se eu falar teatro de improviso, tu vai lembrar de quê, Hugo? Coisas não ensaiadas, né? Você tem que Coisas fazer não na hora. ensaiadas. Sim. Mas aí tem gente que também lembra, por exemplo, de um programa que existiu há algum tempo. Não vou entregar minha idade, mas já me entregando, né? Que passava até no jornal, numa emissora que chama É Tudo Improviso. Então as pessoas associam a um grupo chamado Os Barbixas, sabe? E aí vão associando o teatro playback a essa questão da comédia, puramente entretenimento, que na verdade não é, né? É um tipo de teatro de improviso que o espetáculo a gente não ensaia, né? A gente só vai. Que E aí confusão. lá o espetáculo acontece, porque, por exemplo, existem 3 funções no teatro playback, é o condutor, né, que no meu grupo, o grupo que eu criei, que é a Cia Nosso Olhar,
de teatro playback, sou eu que costumo ser a condutora, mas pode ser qualquer outro integrante. E aí a gente tem um músico, né? A função do músico, que vai improvisar a música. Tem o iluminador, que vai improvisar a luz. E tem os atores. Então, e tem o narrador, né? Que são pessoas da plateia. Então, assim, eu começo a conversar com as pessoas da plateia, convido alguém para contar uma história. Quem quiser contar a história, se levanta, vai para lá e me conta a história. Eu faço um tipo de entrevista com essa pessoa. E os atores encenam aquela história. Ali na hora, na lata. Ator, músico, iluminador, tudo junto. Então, por isso que o pessoal lembra dos barbichos, né? Realmente É, tem um músico, vai ter uma pessoa que vai conduzir as coisas, vai ter a pessoa da luz e vai ter a plateia lá que vai dar a história para a pessoa improvisar na hora. Realmente. exatamente. Caramba. Pois é. Mas aí, qual é a diferença? Existe uma questão, né, que tem dentro do teatro, que é uma linha, né, de pesquisa, que é, por exemplo, a do clown. O clown é uma técnica, né, da palhaçaria. Então, as pessoas veem aí, por exemplo, os doutores da alegria, que são bem famosos, assim, né, que são palhaços, né, atores, e que estão ali promovendo cenas e fazem visitações em hospitais e tal. Uma coisa muito positiva, né, para a sociedade, e que é incrível de se ver, é lindo. E aí, por exemplo, a gente tem um estudo específico do clown. E detalhe, a gente tem uma disciplina sobre isso no curso de teatro, né? Eletiva? Não, obrigatória. É metodologia 4. E aí a gente estuda essa questão da palhaçaria e do bufão, que é também uma das figuras presentes no teatro. Teatro é tudo, minha gente. Façam teatro, por favor, né? Aproveitando, façam, por favor. E aí o clown, ele se aproxima muito da questão do riso, mas ele não é só o riso, sabe? As pessoas pensam que o palhaço é uma coisinha divertida, só que na verdade é muito mais profundo do que isso. E quando a gente fala de improviso, né, as pessoas sempre costumam dizer, é uma coisa engraçada, pela experiência que elas têm, né, com a televisão, enfim. Só que, por exemplo, a gente já teve histórias nas apresentações da gente, né, contando assim uma história muito delicada, que, por exemplo, se fosse nisso do lance do é tudo improviso, né, dos barbichas, não seria encarada dessa forma, seria, né, transformada em algo engraçado, ia puxar daquela história, sugar, né, daquela história uma coisa engraçada para fazer uma cena. A gente não, a gente, quando trabalha o teatro playback, a gente está trabalhando outras questões, né, muito mais específicas. E é um processo que a gente devolve para a pessoa, né? É o play, é o fazer, a ação, e o back, a gente está devolvendo para aquela pessoa a história, né? Com a maior responsabilidade, com muito cuidado e muito respeito pela história do outro, né? A gente também não pode banalizar a experiência de vida da outra pessoa. Então, o que eu estudo está meu estudo está se focando mais nesse tipo de teatro, né? Mas aí a gente tem o clown, a gente tem as peças, né? Antigamente existiam as peças de 5 horas, né? Imagina, você vai para o teatro e aí você passa tipo o dia inteiro no teatro, né? Claro. Hoje ainda existe, lá na Europa ainda existe esse tipo de teatro, né? Existe peças que você vai assistir um ato em um dia, o outro ato no outro dia, e por aí vai. É para quem gosta, né? Para quem gosta, né? Mas tem gente, pelo amor de Deus, a pessoa passa horas assistindo os Vingadores, né? Nada contra, inclusive amo. Mas a pessoa passa horas, assim, sabe? Numa sala de cinema. Meu Deus, eu lembro do meu irmão indo assistir Senhor dos Anéis.
É 5 horas, gente, de filme, pelo amor de Deus. É bom, é incrível, mas, tipo, são linguagens, formas de linguagens, né? Enfim, eu gosto muito de falar do teatro porque, assim, de certa forma, a gente sofre um preconceito muito forte. Por exemplo, hoje em dia, antigamente a gente tinha um curso só chamado Artes Cênicas, que lá na Federal, né? E aí você começava a fazer o curso e depois você escolhia, é tipo a engenharia, você escolhia o que você queria seguir, se você queria seguir para a linguagem das artes plásticas, do teatro, da música ou da dança. E hoje a gente tem uma configuração diferente, que é o quê? A gente tem um curso de dança, tem um curso de teatro, tem um curso de artes visuais e de música. E aí, por exemplo, por que eu digo que a gente sofre preconceito? Porque quando a gente vai falar sobre artes, né, na escola, as pessoas que tiveram a sorte de ter alguém em uma dessas áreas, né, dando aula de artes, a pessoa vai provavelmente ter mais aulas, por exemplo, se você na sua escola você tem um professor formado em música, obviamente que ele vai dar mais aulas de música, ou então ele vai transformar a disciplina inteira em não a disciplina de artes, mas a disciplina de música. Então, o que é que a gente debate muito, né, hoje em dia? É que se faz necessário a gente ter, por exemplo, na escola, assim como a gente tem a disciplina de matemática, português, a gente tem a disciplina de teatro, de dança, de artes visuais e de música. Porque são linguagens diferentes, né? Que estão dentro de um conjunto. Olha eu aí falando de matemática. Estão dentro do conjunto artes, entende? Então é um debate que a gente tem que é muito importante. Então eu vou puxar o gancho agora para matemática. Vamos falar um pouquinho de matemática. Como é que você se deu com matemática dentro de teatro? Como assim? Olha, eu nunca esperava que eu ia vivenciar essa experiência. Mas o que é que aconteceu, né? Tem uma disciplina, a gente lida com isso em vários outros momentos, né? Lida com matemática o tempo inteiro. Mas, assim, eu me deparei de uma forma muito mais Explícita. explícita, né? Quando eu peguei uma disciplina chamada Elementos Visuais 2. O que é essa disciplina, né? Na Elementos Visuais 1, a gente estuda maquiagem e figurino. E aí a gente, no final da disciplina, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um projeto em cima de uma peça, né? O professor diz assim, faça um projeto em cima dessa peça. Aí ele deu a peça pra gente, a gente leu, e aí a gente tinha que fazer o figurino e a maquiagem daquela peça. E depois a gente tinha que executar, né? No caso, a maquiagem. Aí beleza. Em Elementos Visuais 2, a gente tinha que fazer um cenário, né, para uma peça. E aí é que o negócio ficou difícil. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma maquete, né, a gente tinha que escolher qual teatro daqui de Recife, né, a gente ia apresentar essa peça da gente, esse projeto da gente. E aí, por exemplo, eu escolhi, foi o Hermilo, Teatro Hermilo Barba Filho, ele fica ali perto do Marco Zero. E aí o que a gente foi fazer, né? A gente tinha que executar na maquete exatamente tudo o que tinha, né, lá no teatro. Então, o que a gente fez? A gente teve que pesquisar quais as medidas daquele teatro. E aí a gente teve que transformar aquilo dali. Escala, proporção. Tudo. Pois é. E eu fiquei, Senhor amado, me ajude. Como é que eu vou fazer isso? Jurando que tinha me livrado da matemática. Que tristeza na minha vida. Mas a gente foi, né? A gente seguiu, né? E aí, tipo, a gente fez. O pessoal do meu grupo veio aqui para casa, a gente passou o dia fazendo, tirando medida. E, tipo, não era só a medida
que, como tu falou, né, proporção, por exemplo. E detalhe, a gente se inspirou, né, a, a perspectiva, né, da montagem da gente era inspirado em um ensaio fotográfico. E esse ensaio fotográfico, ele é conhecido como esse fotógrafo, né, é conhecido como um fotógrafo que ele faz as fotos dele com objetos suspensos. Então, como assim? Ele, tipo, tem eu não lembro agora o nome, mas eu posso te passar a imagem, tu coloca aqui no vídeo. O, tudo que ele faz na fotografia, a gente vê a fotografia pronta, né? Mas aí tudo que ele coloca ali, ele coloca amarrado por uns nylon, né? Nylon. E aí ele coloca tudo suspenso da forma perfeita e aí ele tira a foto. Então, tipo assim, foi inspirado nessa ideia de objetos suspensos, né? Eu posso até ver se eu ainda tenho alguma foto perdida na minha vida para tu também disponibilizar do que eu fiz, né? Da minha maquete. Então, assim, tinha uma cama no cenário da gente. Então, era uma cama suspensa, imagine. Nossa Senhora. A gente usou muito a imaginação. A gente não ia pagar mesmo, então a gente usou a criatividade. Aí tinha uma cama suspensa, tinha uma janela suspensa, e aí era um suspenso que, por exemplo, tinha momentos que essa coisa ia baixar, né? Porque ia entrar alguém dali. Então, foi um desafio muito interessante. E aí a gente também tinha que fazer tudo mesmo assim. Não era só fazer, comprar um papelzinho lá, botando qual é a parede, né? Mostrando como é de fato a parede. Não, a gente teve que tirar as medidas, teve que transformar todas as medidas, todas, num, né? Numa medida menorzinha, né? Bem diferente. Bem diferente mesmo, porque tinha tipo 43 metros de não sei o quê. A gente, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? E a gente foi transformando tudo para uma coisa muito pequenininha para que funcionasse, né? E aí a gente até pensou, meu Deus, será que o professor vai medir aquilo dali? Mas então a gente tem que fazer exatamente do jeito que está ali, né? Então foi muito interessante essa experiência, porque eu nunca esperaria ter essa experiência com a matemática, né, do curso de teatro. Mas aí a gente tem, né, diversas experiências, porque, por exemplo, a gente, curso de licenciatura, a gente está estudando para ser professor de teatro, né? Tem gente que chega lá querendo ser atriz, ator, diretor, enfim. Mas eu fui com esse objetivo de ser professora de teatro. E aí a gente tem que ter essas noções, porque, por exemplo, figurino. Eu estou dando aula na escola e aí eu preciso fazer um figurino. Eu tenho que saber medir esse figurino na pessoa, né? Tirar as medidas se eu for fazer, né? O figurino, se a gente for fazer o figurino, tem que saber medir, tem que saber tudo, todas essas questões esses negócios aí, né? Trabalhar Eu não muito com sei nem proporção. Resumindo. eu não sei nem o nome, eu não sei nem como, né? A pessoa que não entende muita coisa de matemática, a gente só pesquisa, não dá um Google, né? E abraça a tristeza, né? A gente abraça a tristeza, dança com ela. Mas é isso. Ai, ai. Então, pronto. Aproveitando agora que a gente já falou um bocado de coisa, vamos falar sobre o mercado de trabalho. Onde trabalha um licenciando, né, em teatro? Em qualquer canto. Desculpa aí os outros cursos, né? Desculpa, gente, né? A pessoa que estuda licenciatura em matemática. Desculpa, Hugo. Você, né, professor de matemática. Aquela. Eu defendo muito o curso de teatro, gente. Não sei se vocês perceberam. Eu não sei se eu já disse que o curso de teatro é perfeito, mas assim. É... Existem várias
possibilidades de mercado de trabalho, né? Eu entrei também com essa insegurança no curso, mas aí teve um professor, né, que eu amo esse professor de paixão até hoje, assim. E ele chegou assim em uma aula de metodologia, ele disse assim: "Gente, eu trouxe aqui uma lista para vocês dos locais de trabalho que uma pessoa que faz o curso de teatro pode atuar". E é, E a maioria dessas coisas eu já fiz. Isso que eu achei muito massa, né? Porque ele chegou com a lista e ele participou dessa lista. Nossa. E aí ele já fez projetos, por exemplo, para ONGs, né? Projeto, depende muito do formato da ONG, né? Mas dando aula em ONGs, fazendo projetos para ONGs. Existe um órgão aqui, né, responsável, que é o Fucultura, que eles todo ano ou a cada semestre eles disponibilizam editais. E aí a gente se inscreve nos editais, né, oferecendo, por exemplo, capacitação de professores, oficinas, apresentação, entrar em cartaz e tal. E aí existe um financiamento para tudo isso. Então a gente tem cultura, né? A gente dá aula nas escolas, a gente pode fazer mestrado, doutorado e ser professor da universidade. Projetos em ONGs, ele já trabalhou com projetos também pela prefeitura de Recife, assim, pela prefeitura, e levou teatro para presídios. Existe um tipo de teatro também que é teatro corporativo, né? Tipo um teatro corporativo, teatro institucional, que a gente pode trabalhar teatro, jogos teatrais em empresas. Por exemplo, a Google é uma empresa grande, né, que todo mundo tem essa noção, conhece e tal, que utiliza sim, né, oferece, né, para os funcionários dela esse tipo de serviço. Então, tem funcionários da Google, por exemplo, ou então de outras empresas, instituições, sei lá, então, que eles oferecem esse tipo de benefício, né? O trabalhador lá não é só um operário, né? Não é só um número. Então, existe uma preocupação de como essa pessoa está, de como está o corpo dessa pessoa, como está a mente dessa pessoa. Então, no teatro existem várias possibilidades de a gente trabalhar, né? E aí, esse teatro que é trabalhado em instituições, né, em empresas, é um teatro que faz as pessoas se soltarem mais, faz as pessoas entenderem determinadas questões de si mesmo, faz tem empresas até que montam espetáculos, né? E aí no final do ano os funcionários apresentam para a família e para outros funcionários, né? Algumas peças, algumas cenas. Isso é bem legal, bem interessante. Você tem a possibilidade de ganhar dinheiro com um grupo de teatro. Eu conheço pessoas que trabalham só com o seu grupo de teatro, né, fazendo ações e recebem patrocínio. Então, assim, são várias, vasta a área do, Do teatro. do Mas, teatro, né? dos E a atuação, licenciados. né? Pois é, e a atuação, né? Que tem gente que atua como modelo, tem gente que atua em novelas, sei lá, em vários lugares, teatros de outros lugares, vai para não sei aonde, sai do país, enfim, você pode fazer o que você quiser, você só precisa fazer teatro. Essa é a única dica que eu dou, né, para finalizar aqui. Você só precisa fazer teatro e ser feliz. E não desistir, né? Porque é um curso muito difícil. Mas se você. Eu acho assim que se você gosta, né? Antes eu estava fazendo um curso de letras, né? Antes de entrar em teatro, eu fazia o curso de letras.
inclusive que me abriu as portas para ser professora de redação de lá do espaço, professora Milena Matias, né, que um dia eu e o Hugo trabalhamos juntos lá. E é uma área que muito me interessa e que eu sou muito feliz por vivenciar essa experiência, né, por ter tido a oportunidade de estar nesse curso de letras. Por outro lado, existem coisas que só o teatro pode me proporcionar, que desde sempre eu sempre sonhei em ser professora, eu só não sabia do que, né? Aí descobri que eu gosto de ser professora de redação. E atualmente não, né? Mas há algum tempo eu sempre senti, só que eu não dava voz a esse desejo de ser professora de teatro. E assim, é uma das coisas que eu nunca me arrependo, em momento algum, nunca me arrependi de fazer o curso de teatro, porque é, é muito sincero, é um curso muito sincero e que me dá muito mais alegria do que tristeza, sabe? Às vezes me dá raiva, mas, né? Quando botam as matemáticas é por aí, mas Ô, calma. brincadeira. Mas me ensinou muito sobre a vida, né? É um curso que a gente está em constante é, diálogo, a gente precisa estar em diálogo. É um curso que me ensinou a estar em coletivo. Eu sempre fazia as coisas tudo só. Não, sozinha eu consigo fazer um monte de coisa, sabe? E aí o teatro ele chega e me dá uma rasteira, porque tudo em teatro e tudo na vida é coletivo. Se a gente, né, a gente está vivendo um momento de pandemia que se a gente não entender que a gente tem que se cuidar em coletivo, a gente vai passar por maus bocados, né? Então, assim, o teatro ele me ensina a ouvir, me ensina a falar, a saber falar com o outro, né? Me ensina a viver. É isso. Calma, antes, para finalizar, foi até a chamada já do vídeo, não, tá tranquilo. Mas para finalizar, eu gostaria de saber o seguinte: para um aluno fazer teatro, o que é necessário? Ele precisa ser. Caraca, tem uma palavrinha boa. Ele precisa ser. Ah, ele precisa ser solto ou ele pode ser acanhado? Tem uma palavrinha melhor, só que eu não consegui. Você precisa querer fazer teatro. É só isso que você precisa. Porque assim, tem gente que é mais acanhado, mas que com o estímulo certo, né? Com os professores certos também, a pessoa se solta, a pessoa consegue, mas teatro não é para fazer você se soltar, é para você se descobrir, descobrir e se redescobrir todos os dias, sabe? É descobrir um movimento no corpo que eu não fazia antes, mas agora eu faço. É descobrir uma energia dentro de mim que eu não sabia que existia e agora eu sei. É se tá em constante transformação. E também não é assim, teatro você faz só para atuar, não. Não, não mesmo. Você pode se especializar, né? Ter mais interesse na área de direção de espetáculo, você pode ter mais interesse em produção, né, teatral, na área, parte técnica de produção. Você pode querer atuar, você pode querer se aprofundar em sonoplastia, você pode querer se aprofundar em iluminação, em voz, a voz do ator, né, do ator, da atriz, é um tipo de voz diferente. Então, assim, você pode querer se especializar na área de bufão, de clown, de seja lá o que for. Você pode fazer qualquer coisa em teatro, né? Só não pode Não fazer fazer. teatro. Não fazer, é isso. Só não pode não fazer teatro, é exatamente isso. E é interessante porque, por exemplo, a gente tem um nível superior, né? Mas vale ressaltar também que existem os níveis técnicos, né, que disponibilizam uma carteirinha chamada DRT. Existem aqui em Pernambuco, tem cursos, né, de companhias de teatro, os mais diversos, tem o grupo do Cênicas que oferece, né, que é lá no centro do Recife, tem o pessoal da Fiandeiros, que também é um grupo de teatro conhecido há anos, né, daqui de Pernambuco e que oferece também curso de teatro para jovem, criança, né, adolescente, por aí vai. E também tem os cursos, né, de instituições, por exemplo, o
SESC-PE, ele tem curso de formação de atores, né? E aí, nesse curso, eles abrem seleção a cada 2 anos, e aí eles só abrem, né, depois que fecham a turma, é bem assim. Então, você pode acompanhar, é bem interessante, e aí, dentro desse curso, você conhece tem professores da universidade e tem professores que são atores e atrizes, né, formados na área e de grupos de renome daqui de Pernambuco. Tem o grupo também, o Poste, né, que oferece curso de teatro, e oferecem cursos voltados para processo de escrita e tal. O Post é um lugar muito conhecido e muito, muito interessante, porque eles trabalham com teatro ritualístico e também tem o foco de teatro. Tem um foco, né? Tem um dos focos deles, né? Eles trabalham com teatro voltado para as pessoas negras, que existe essa questão do racismo, ela não está livre, né? Na área do teatro a gente não existe não existe tanto essa como é que se diz? Não existe o racismo aqui no teatro, saca? Está presente em todo canto, em todas as camadas e instituições, e a gente tem que lutar contra isso todos os dias. E aí o Post, ele faz um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso da questão do negro, da questão das mulheres negras, né? Que é incrível. Trabalha com a cultura africana, com as religiosidades, né? Com a religiosidade africana, religião africana. E aí tem, por exemplo, uma oficina dos orixás, né? E aí é bem voltado para essas questões, e super recomendo, inclusive, acompanhe, né, o post no Instagram, tudo que eles estão oferecendo nesse período. E aí voltando, né, de instituição, né, que oferece o DRT, a gente tem o SESC-PE. Quem se forma pela Federal no final também tem o DRT, a carteirinha, né, com o número da gente, né, dizendo assim, você é ator, você é atriz. E tem uma escola que é de nível técnico também, né, que oferece oficina, curso básico e curso profissionalizante, que eu já dei aula lá, né? Atualmente sou professora estagiária de lá, que é a Escola Municipal de Arte João Pernambuco, que é localizado lá na Várzea, e lá tem, bem pertinho da Federal, e lá tem curso de teatro, oficina, básico e profissional, né? E quando você faz o profissional, ganha o DRT. Tem cursos de música, curso de dança e de artes visuais. Então, acho que dei um geral aí, né? Para muita gente. E só vale ressaltar, né? Que quem tu perguntou sobre o que é que a pessoa precisa fazer, precisa ser, né? Aí eu falei um pouco das áreas, né, de atuação de pessoas de teatro. E tem uma área que é muito pouco conhecida, que é a crítica teatral. As pessoas assistirem às peças, né, e escreverem críticas. As pessoas... É uma área um pouco menos movimentada, né, do teatro, mas que é muito relevante. Porque imagina só, você faz um trabalho e não tem ninguém para avaliar, né? Isso... Então, não faz muito sentido. Verdade. Enfim, acho que é isso. Então era isso a entrevista. Foi ótimo. Perfeito. Muito obrigado, Cíntia, pela entrevista. Falei demais. Então, muito obrigado mesmo pela entrevista. Então, Imagina. você que está aí assistindo até aqui, então, se gostou, dá aquela curtida, se inscreve no canal e compartilha, mostra para os seus amiguinhos também. Eu vou colocar aqui na descrição as coisas que Cíntia falou, vou tentar colocar tudo, inclusive a foto do trabalho dela, da maquete dela, que ela precisa fazer, escala perfeitamente. E é eu isso. Não sei se eu tenho, mas eu vou tentar procurar. Eu vou tentar. Era isso. Pronto, tudo ótimo. Era isso. Cheiro para vocês. Cheiro. Bye, bye. Tchau, tchau.